Olá, hoje a gente vai mergulhar em uma das reflexões teológicas mais profundas do início do cristianismo, feita por João Crisóstomo. Nesta análise, vamos explorar como ele pega a primeiríssima linha do Evangelho de Mateus e a transforma num verdadeiro portal para mistérios extraordinários. Crisóstomo já começa a homilia com essas palavras, sabe? E com isso, ele já estabelece um tom de reverência. É como um convite para a gente abordar o texto não só com a nossa mente, mas com um silêncio quase místico, como se a gente estivesse prestes a entrar num lugar realmente sagrado. E para mostrar a importância disso, ele cria um contraste muito poderoso. Pensa só, no Antigo Testamento, a aproximação de Deus no Monte Sinai era um evento cheio de temor, né? Tinha fogo, escuridão. Já os evangelhos, segundo ele, não nos mantêm à distância. Pelo contrário, eles nos convidam a entrar direto no céu, com a alma purificada, para ver o rei em seu trono. É uma mudança de perspectiva total. Mas afinal, o que é esse vestíbulo sagrado que nos dá esse acesso todo? Crisóstomo diz que é, acredite, a primeira linha do Evangelho de Mateus. Uma linha que, quando a gente olha pela primeira vez, já nos apresenta um baita quebra-cabeça. E aqui está. É este o versículo que é o foco de toda a homilia. Uma declaração que parece simples, né? Mas que, para Crisóstomo, está cheia de significado e levanta questões fundamentais sobre quem é Cristo. Crisóstomo, como um pregador genial que era, já meio que antecipa as perguntas do público. Ele sabia que esse começo soava estranho. Então, ele se propõe a desvendar o que ele chama de o quebra-cabeça da genealogia. E a forma como ele faz isso é simplesmente fascinante. Bom, essa é a primeira e talvez a pergunta mais importante de todas. Se estamos falando do Filho unigênito de Deus, por que raios começar com uma lista de antepassados humanos? Por que prender o divino numa árvore genealógica aqui da Terra? Isso não parece diminuir a divindade dele? A segunda questão já vai no detalhe da ordem. A lógica diria para começar pelo patriarca mais antigo, Abraão, certo? Mas Crisóstomo explica que Mateus começa com Davi, porque ele era uma figura mais recente e muito mais viva na memória do povo. Todo mundo conhecia Davi como o grande rei, o profeta de cuja semente o Messias viria. E aqui a gente chega no ponto mais complexo. Se Jesus nasceu de uma virgem sem a participação de um pai humano, a genealogia de José parece não fazer sentido, certo? A linhagem que importaria seria a da mãe, de Maria, mas ela foi omitida. Por quê? É a partir dessas perguntas que Crisóstomo começa a nos guiar por uma resposta teológica que é profunda e, como ele mesmo descreve, assombrosa. Uma resposta que está no coração do mistério cristão. O ponto central é este. A genealogia não está ali para diminuir Cristo, mas sim para nos exaltar. Ao se tornar homem, o Filho de Deus se humilhou, aceitou ter antepassados humanos para que a humanidade, que aqui é descrita como escravizada, pudesse ser elevada e chamada de filha de Deus. É uma inversão divina espetacular, uma demonstração de condescendência. Toda a resposta de Crisóstomo está firmada na doutrina da encarnação. A genealogia humana não é um detalhe constrangedor, é a prova fundamental de que Deus, de fato, se tornou homem. É o alicerce onde toda a história da salvação se apoia. Essa dualidade no nascimento dele, de uma mulher como qualquer um de nós, e do Espírito Santo de uma forma única, coloca Cristo como a ponte perfeita. Ele une a natureza humana e a divina, e com isso ele conecta a antiga aliança, que está ali representada pela genealogia, com a nova aliança, que começa com seu nascimento espiritual. Ok, com essa base teológica bem estabelecida, Crisóstomo volta para aquela pergunta específica sobre a linhagem de Maria, e ele responde com uma lógica impressionante, baseada na própria lei judaica. A primeira prova que ele usa é a da própria Escritura. O anjo Gabriel é enviado a uma virgem que estava prometida a um homem da casa e linhagem de Davi. Crisóstomo argumenta que essa descrição vale tanto para José, quanto, por consequência, para Maria. O argumento de Crisóstomo se apoia na lei e no caráter. Ele diz o seguinte: como a lei proibiu o casamento fora da própria tribo, a genealogia de José já serve como prova da de Maria. E como a gente sabe que José não quebrou a lei? Simples, porque o evangelista o descreve como um homem justo. E um homem justo que mostrou uma virtude incrível ao proteger Maria jamais violaria a lei. Logo, se José era da casa de Davi, Maria também tinha que ser. É uma lógica impecável.
Depois de desvendar esse quebra-cabeça, Crisóstomo encerra a homilia com um desafio muito forte para sua congregação. Ele muda o foco da explicação teológica para a aplicação prática. Qual é o papel da Escritura no nosso dia a dia? Ele usa uma analogia muito viva. As Escrituras são como um prado de ar puro que deixa o olho da alma claro e saudável. Em contraste, as preocupações do mundo são como uma fumaça densa que cega, que fere e que causa um choro sem fim. A escolha de onde a gente alimenta a alma tem consequências eternas. E aqui, Crisóstomo alerta para um perigo terrível, uma fome que a gente mesmo causa. Não uma fome de pão, mas uma fome de ouvir a palavra de Deus. Ele via a sua comunidade se privando, por vontade própria, do único alimento que pode de fato nutrir a alma. E para ilustrar como o problema é grave, ele propõe um exercício mental. Imagine que as palavras fossem pesadas numa balança. Para cada 10.000 talentos de conversa mundana, mal se encontrariam algumas moedinhas de palavras espirituais. A proporção revela uma desnutrição espiritual profunda. E o ponto final é este. Crisóstomo vai contra aquela desculpa de que as escrituras são só para os monges. Pelo contrário, ele insiste que aqueles que vivem no mundo, que a cada dia recebem feridas, precisam muito mais do remédio das escrituras. É o antídoto para as batalhas diárias da vida. E assim, Crisóstomo nos deixa com uma pergunta que ecoa através dos séculos e chega até nós. No meio da fumaça das nossas próprias ansiedades modernas, das nossas distrações, das nossas preocupações, como que a gente está escolhendo alimentar a nossa alma? Uma reflexão que, vamos combinar, é tão urgente hoje quanto era lá no século IV.